Olá pessoal, nessa aula vamos falar aqui do comando elétrico de uma partida com reversão. Eu estou aqui com o site da Verga aberto e estou com a literatura de várias partidas, de várias chaves de partidas para motor. Então eu peguei aqui, certo? Rapidinho, a chave de partida com reversão para a gente discutir sobre ela. Então vamos lá. Aqui nós temos inicialmente, certo? O disjuntor, que a gente vai analisar a parte de força. Tem um disjuntor aqui, certo? Disjuntor, a linha trifásica, motor trifásico, certo? Aqui eu tenho os dois contatores, K1 e K2. Esses dois contatores são responsáveis para, ora, energizar com a sequência de fase, ora, energizar com outra sequência de fase. Então, eu tenho aqui uma linha, certo? Que é comum até certo ponto, tá aqui, ó. E aqui, na saída dos contatores, eu tenho os condutores invertidos para gerar a reversão. Ou seja, o que eu preciso fazer no comando é inverter a sequência de fase. Ora, eu vou ligar o motor com a sequência de fase e ora, eu vou ligar o motor com outra sequência de fase. E aí que vou conseguir inverter a rotação, trocando a sequência de fase, que é uma característica do motor trifásico de indução, certo? Fora os dois contatores que eu preciso para essa lógica, eu também tenho aqui a proteção. Além do disjuntor, que é um disjuntor trifásico, certo? Eu tenho também um relé de sobrecarga, certo? Para proteção de sobrecarga do motor. Então, analisando aqui os componentes, e aí a gente consegue entender a lógica. Para entender a lógica, é claro, a gente precisa estar inserido no contexto. Ó, eu tenho dois contatores, um vai ligar o motor com a sequência de fase e o outro vai ligar o motor com outra sequência de fase. Para mim rodar um motor, eu preciso, para mim rodar um motor trifásico, eu preciso de uma rede trifásica e preciso ter uma sequência de fase. Essa sequência de fase vai definir em qual sentido de giro o motor vai iniciar. Se eu tenho pretensão de trabalhar com esse motor em dois sentidos de giro, ora com um, ora com o outro, então esse comando aqui é a solução para isso. Então eu vou usar K1 para girar o motor no sentido horário e vou usar K2 para girar o motor no sentido anti-horário. Então essa é a lógica. Ora K1 entra, ora K2 entra. Quando K1 entrar, jamais K2 pode entrar simultaneamente. Quando K2 entrar, jamais K1 pode entrar. Então, ou um ou outro entra. Esse comando aqui, ó, ele tem uma particularidade, tem um intertravamento mecânico, certo? Intertravamento. Aqui tem a simbologia, ó, informando que esses dois contatores são intertravados. Jamais a condição dos dois vai ser de fechado, ou um ou outro, beleza? Então, analisamos o circuito e a força. Com base nisso, aí a gente monta o quê? A lógica. Com base nisso aí, a gente vai montar a lógica do circuito, que é justamente, ó, o comando tá aqui, ó, o comando, certo? Só voltar um pouquinho aqui em cima, aqui onde tem A e B, certo? Essa área aqui onde tem A e B, deixa eu mostrar aqui para vocês, A e B, é justamente a alimentação do comando, ó. Ele pega a alimentação de duas fases, certo? Do comando, na saída do disjuntor, certo? Tá aqui, vamos desmarcar aqui só para a gente ver o todo. Na saída do disjuntor ele escolheu duas fases, e essas duas fases aqui, no caso desse circuito aqui, vai alimentar o comando, certo? Poderia ser diferente. Mas nesse caso aqui dessa chave, é isso aí. Então, ó, no circuito de comando, ele colocou a proteção para o comando. Como é duas fases, ele tem dois fusíveis nas duas fases, certo? Então eu preciso proteger o circuito com fusíveis, porque eu tenho duas fases. Então aqui ele usa uma chave de acionamento desliga, que seria o desliga aqui, certo? Uma chave de pulso. Aqui eu tenho a chave liga, certo? Para a primeira rotação, que seria a primeira sequência de fase, que vai ser acionado por K1, beleza? Aqui eu tenho uma segunda chave, que chama de S2, que é no caso, quando eu vou mudar a rotação desse motor, beleza? Então daqui a pouco a gente analisa o comando. Aqui eu tenho as bobinas, certo? Tem as bobinas K2 e K1, que é as bobinas dos dois contatores. Ora, eu vou ligar o motor para girar no sentido horário, ora eu vou ligar o motor para ligar no sentido anti-horário. Deixa eu limpar aqui a tela, para a gente não misturar aqui na hora de analisar o comando. Então, beleza, a gente já analisou os componentes. Eu tenho aqui, ó, um contato NF, normal fechado de FT1, que é o relé de sobrecarga, tá aqui no meu circuito. Observe que esse comando aqui, ó, muita gente, e aí não está errado, pode utilizar sem problema. Mas aqui, ó, vamos analisar eletricamente. Ele colocou o relé de sobrecarga
na linha de uma das fases, certo? Em A2 aqui, ó, que é justamente a outra extremidade que alimenta o contator. Então, na hora que FT1, que é o relé de sobrecarga, identificar uma sobrecarga, 95, 96 vai desenergizar as duas bobinas. Ou pode estar ligado no sentido horário, ou pode estar no sentido anti-horário, ou K1 ou K2, não importa. Percebeu a sobrecarga, o contato abriu aqui, então o que é que vai acontecer? Esse cara aqui vai cortar a alimentação dos dois contatores, independente de qual situação esteja, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, ó, geralmente a gente usa o relé de sobrecarga aonde? Aqui, ó, antes do botão desliga, mas aqui ele ligou na outra fase, que ele liga justamente as extremidades de A1 e A2. Então, nesse caso, perfeito, identificamos aqui. Agora vamos analisar a lógica. Qual é a lógica? A lógica é que K1 nunca deve entrar junto com K2. Ó, preste atenção, na hora que eu pressionar S1, que é o meu botão liga, eu vou estar energizando a linha de quem? De K1. Então eu já consigo ligar o motor em um dos sentidos. Acionou aqui, ó, veja que K1 vai ser energizado nessa linha aqui, ó. Beleza? Analisamos o circuito. Esse botão aqui é um botão de pulso. Uma vez eu pressionando ele aqui, ó, eu energizo essa linha, certo? Só que quando eu soltar esse botão, o que é que vai acontecer? Como eu energizei K1, o seu contato auxiliar aqui, ó, vai ficar fechado na hora que eu energizei. Então, mesmo que depois que eu solte S1, ele fica energizado. O mesmo conceito da partida direta, né? A diferença aqui é que eu tenho como se fossem duas partidas diretas, só que elas estão intertravadas e relacionadas. Então, beleza. Acionando S1 aqui, eu ligo K1. Só que, observe que eu tenho um contato de K2 aqui, ó. E esse contato é um contato NF. Justamente, para quê? Para quando K2 estiver desligado, o contato dele aqui na linha de K1 está fechado e ele permite que quando eu acionar S1, eu consiga ligar K1. Porém, se K2 estiver ligado, o que é que vai acontecer com esse contato? Esse contato aqui vai estar aberto. Então, se o motor estiver girando em um dos sentidos, vamos dizer que o sentido anti-horário, e eu tentar inverter a rotação, o que é que vai acontecer? Não vou conseguir inverter a rotação enquanto eu não desligar K2. Por quê? Tem um contato de intertravamento aqui de K2, certo? Então, beleza, vamos voltar aqui. Para ficar mais fácil aqui, eu vou mudar, eu ia tentar mudar meu lápis, mas não dá não, certo? Aqui eu estou no curso, já não tem como. Eu só botar um marcador aqui. Mas enfim, a gente entendeu essa primeira parte aqui. A mesma coisa é do outro lado, ó. S2. Quando eu pressionar S2, eu consigo ligar K2. Porém, eu só vou conseguir ligar K2 se K1 estiver desenergizado. Por quê? Porque eu tenho um contato aqui, NF de K1. Esse contato aqui só vai estar fechado se K1 estiver desenergizado. Isso significa dizer o seguinte, que eu só consigo ligar K2 se acionando o S2 se K1 estiver desenergizado. Então é exatamente o que eu preciso. Eu nunca vou poder ligar os dois contatores simultaneamente. Ora eu ligo o motor numa sequência de fase, ora eu ligo em outra sequência de fase, garantindo que essas condições aqui nunca se coincidam simultaneamente. Então quem vai garantir isso aqui é os contatos de intertravamento. Outra observação, essa partida com reversão, a gente chama ela de partida com reversão comparada, certo? Por que comparada? Porque como eu tenho os intertravamentos aqui, ó, para mim inverter a rotação eu preciso parar. Então eu preciso vir aqui em S0. S0 vai cortar a alimentação daqui para baixo, cortando a alimentação em qualquer situação, tirando ou K2 ou K1, dependendo de que esteja ligado. Então, uma vez eu pressionando o S0 aqui, o contato vai abrir, desenergizando qualquer uma das duas, e aí permite que eu reinicie a sequência, ou ligando, acionando K1, ou acionando K2 por S2 ou K1 por S1. Então, é basicamente isso. A lógica bem básica é exatamente o que a gente tem em todas as chaves com reversão. A diferença aqui é que a VEG aqui, nesse caso aqui, ela utilizou duas fases para alimentar o circuito. É uma chave magnética de uso normal, né? Certo? De uso comum, certo? Então, como ela é de uso comum, sempre você de uso comum, quando eu falo é o seguinte, ele está numa caixinha em que você vai jogar a rede trifásica, não tem neutro disponível, e aí você vai energizar o comando já com aquela tensão de linha da rede trifásica. Isso significa dizer o seguinte, tem que observar a alimentação. Se você for montar uma chave de partida dessa, nesse tipo aí, tem que observar a alimentação da bobina do contator. Tem que coincidir com a tensão de fase, de linha da rede, tá?
porque senão você vai queimar a bobina dos contactores aplicando uma tensão mais alta do que ela suporta. Beleza? Então até a próxima, professor Divan. Valeu. Faz o curso de comando EFEC, que você vai aprender bastante sobre comandos elétricos, interpretar diagramas elétricos e outras questões também. Valeu. Até a próxima, professor Divan.